Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um prefácio do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão pra gente conversar sobre um livro de um japonês que não é japonês, é isso, Carol? Exatamente, é um japonês que é sir. E sir não é uma palavra japonesa, né? Tipo, arroz, assim. É, bom, não sei, né? Não conheço. Pode ser que seja, né? Não sei. É, mas aqui nesse caso não tem nada a ver com o Japão, a palavra sir. Pois é, que livro que a gente vai prefaciar hoje, Carol? Pois é, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o incrível O Gigante Enterrado, da Companhia das Letras, do nosso querido Kazuo Ishiguro. Segura aí, foi mal por isso. Enfim, um livro muito legal que a gente mandou lá no Plano Mar, curado pelo nosso queridíssimo Guilherme Amarino, em julho de 2021. E sim, se você já era associado na época, você já tem ele, capinha azul, uma árvore maravilhosa na capa, uma lombadinha colorida e um livro de quase 400 páginas. Eu posso dizer, porque eu já terminei a história, que gostoso esse livro, que delícia. Pois é, eu tô devendo ainda a leitura desse livro. O Tan falou muitíssimo bem desse livro pra mim. E eu comecei a ler, só que no momento da gravação desse podcast, desse programa, eu ainda estou, assim, muito hipnotizada por Senhor dos Anéis. Então, eu tenho que admitir que eu tô parando as minhas leituras externas pra focar no Senhor dos Anéis. Claro, tem aquelas leituras obrigatórias que a gente sempre faz, mas... Ai, gente, eu tô falando pra vocês, Senhor dos Anéis, ele tá ocupando um espaço muito especial no meu coração. Mas não vamos falar de Senhor dos Anéis hoje, não, Carol. Hoje é o Gigante Enterrado, Kazuo Ishiguro, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2017. Cara, é muito legal. A Carol, como ela não leu o livro, ela estudou muito sobre o autor. E lembremos todos nós que estamos no prefácio. Então, por mais que eu tenha lido o livro, eu vou ter que me segurar muito, mas muito, para não dar nenhum spoiler nem pra Carol e nem pra vocês que ouvem o programa. Porque aqui no prefácio, pelo menos, a gente é spoiler free. Certo, né, Carol? Sim, senhor. Exatamente. Mesmo porque a gente quer que o pessoal depois venha falar pra nós se gostou ou não da experiência da leitura, né? Uhum. Então, mas é isso, né? O senhor Ishiguro, como a gente comentou lá na frente... Peraí, já posso falar, então? Você pode, é isso mesmo. Vamos começar a falar do... Esse aí não tem problemas com spoiler, tá? O autor a gente vai falar tudo que a gente sabe. No caso, eu quase nada e a Carol já sabe até o CPF dele. Já. Só falta o Pix da conta para poder... Enfim, o senhor Ishiguro, ele nasceu em Nagasaki, lá no Japão, em 8 de novembro de 1954. Então, assim, ele é um autor contemporâneo, né? Ele ainda está vivo. Mas em 1960 ele já se mudou com a família dele para Inglaterra. E ele se mudou, inicialmente, pelo que eu pesquisei, a intenção era voltar para o Japão. Só que a família foi ficando, e quando viram, né, eles ficaram mais de 30 anos. Uhum. O interessante é que os pais do Ishiguro, eles sempre incentivaram a cultura japonesa, tanto para o Ishiguro quanto para os outros filhos, né? Se eu não me engano, ele teve uma irmã, pelo menos. Então, isso é bem interessante, que eu acho legal isso quando os imigrantes, eles migram do seu país natal, mas continuam com essa coisa da cultura, entendeu? Eu acho isso muito legal, muito importante. Então, o Ishiguro, ele sempre teve, eu sou japonês, eu nasci no Japão, falo japonês, a minha família é japonesa, mas, né, vida que segue, ele começou a crescer no meio dos ingleses, da cultura britânica também, e ele acabou sugando muito isso. Essa sua fala, Carol, antes de você seguir, essa sua fala me dá até uma broxada, na verdade, porque eu gosto da ideia de ler autores fora do mainstream. Sim. No caso, ele não é exatamente mainstream, porque, enfim, ele é um vencedor de Nobel, né? Mas o que eu quero dizer é, eu fiquei tão feliz quando eu falei, poxa, um autor japonês, sabe? Como quando eu li, por exemplo, Haruki Murakami, ou quando a gente lê O Silêncio, do Shusaku Endo. E aí eu me sinto, estou lendo um autor japonês.
E aí você me vem com o Kazuo Ishiguro mudou com 5 anos e virou inglês? Mas por outro lado, e aí entrando um pouco na história, ele é ambientado até numa rixa entre bretões e saxões. Ele vai trazer até algumas ideias de Rei Arthur, de Merlin na história. Legal. Que tem tudo a ver com a Inglaterra, né? Com a Grã-Bretanha. Exatamente. E aí, se você for pensar, e eu não tinha pensado nisso até agora, como que um autor japonês está escrevendo sobre isso? Agora, tudo faz sentido, agora faz sentido, agora eu saquei, né? O interessante é que no início, quando ele começou a procurar uma profissão, se é que a gente consegue procurar, eu acredito mais que muitas vezes as profissões elas nos encontram e não a gente que procura por elas. Ele queria ser músico e ele tinha uma influência muito grande do Bob Dylan, do Leonard Cohen e Johnny Mitchell. Músicos japoneses, né? Com certeza, bem orientais. Só que não. Mas ele foi negado por várias gravadoras. Ele chegou a gravar algumas demos, enviar para as gravadoras, mas ele nunca teve uma resposta positiva. Então, eu gosto de escrever aqui, vou me dedicar a essa questão. E ele acabou realmente virando um escritor. Ele chegou a estudar em inglês, literatura inglesa, filosofia, mas ele ficou totalmente voltado para as letras. Ele se mudou para a Escócia por um tempo para estudar por ali, mas ele se firmou mesmo na Inglaterra. 30 anos depois que sua família se mudou do Japão para a Inglaterra, ele voltou para o Japão, mas não chegou a residir ali. Ele apenas não entendi muito bem essa questão. Quem souber, se souber e quiser nos falar, a gente está disposto a aprender. Se ele abriu mão da cidadania, se é que isso é possível, abrir mão da cidadania japonesa, ou se ele apenas conseguiu a dupla cidadania e se tornou um cidadão inglês. Porque eu acredito que, pelo menos o Tan, acho que tem até mais experiência do que eu, essa questão de ter dupla cidadania, você não deixa de ser brasileiro pra se tornar de outra nacionalidade, né? Não sei. No caso não. Eu tô terminando de tirar a cidadania italiana e eu não vou deixar de ser brasileiro. Vou ter passaporte dos dois, pelo que eu entendi, nunca passei pela situação. Toda vez que eu for sair do Brasil, por exemplo, eu posso escolher se eu quero sair como brasileiro ou como italiano. Aí depende do passaporte que eu vou apresentar. E olha que legal, ele é escritor, romancista, né, novelista, ele também é roteirista, escreveu muita coisa pra televisão britânica, mas ele se firmou como um escritor de ficção, de romances, né, que é o caso do O Gigante Enterrado, né. Então, a partir de 1982, ele começou a publicar e tá até os dias de hoje. A gente tá gravando esse programa em 2022. Então, até então, ele está na ativa. E em 2017, como o Tan já falou, ele ganhou o Prêmio Nobel por esse livro, O Gigante Enterrado. Porém, que fique bem claro, esse livro ele foi publicado em 2015. É bem recente, né? É recente, mas aí eu fico pensando, e eu nunca tinha sacado nada disso, o Prêmio Nobel... ele não premia necessariamente as obras de um determinado ano fechado, como o Oscar, por exemplo. O Oscar de 2022 vai premiar os filmes, atores, relacionados a 2021. Mas o Prêmio Nobel não. Esse livro ele foi publicado em 2015, mas ele ganhou o prêmio somente em 2017. Mas será que o prêmio ele é por uma obra ou é para o autor pelo conjunto da obra? Pelo que eu pesquisei, nesse caso de literatura, é por uma obra. Então, ele ganhou o Prêmio Nobel pelo O Gigante Enterrado. Isso. Caramba. O livro é muito bom mesmo. Mas não tá entre os meus, 5 livros favoritos. Com certeza tá entre os melhores livros que eu li no ano passado. Com certeza. Inclusive, eu tenho um projeto paralelo aqui do Ictus que eu devo gravar sobre ele em algum momento. A gente vai divulgar melhor isso e vocês vão ficar sabendo. Aí sim eu vou estar livre pra falar do livro sem spoiler. Aí sim eu vou estar livre pra falar sem medo dos spoilers. Mas não é aqui. Em 1995, ele foi nomeado oficial da Ordem do Império Britânico, que é a OB. E em 2019, ele oficialmente foi nomeado um cavaleiro. Por isso, o Sir, que a gente comentou lá no início. Então, eu acho muito legal isso, porque o nome dele não é mais Kazuo Ishiguro, é Sir Kazuo Ishiguro. Gente, isso é muito legal. Quando que foi isso? Porque no livro não tá Sir aqui, né? 2019, o livro é de 2015. E olha que interessante, isso não tem nada a ver com o autor, não tem nada a ver com a obra, tá bom? Se você, cidadão comum, classe média,
quiser se tornar um cavaleiro ou uma dama da Ordem Britânica, você pode. Basta você comprar um pedaço de terra nos países ali saxões, anglo-saxões, sabe? Então, se tem aí umas libras sobrando e quiser comprar uma terra ali na Escócia, na Irlanda... Mas já vira Sir, assim? Então, você compra e aí você dá entrada no seu pedido de cavaleiro ou dama. Eu sei que o processo... Um título, tipo, que a rainha vinha, te condecorava, não é isso? Eu também pensei que era isso, mas pelo visto Agora, não. Então qualquer um pode ser Sir. Então, e aí eu tava pesquisando, o pessoal avacalha, tem até animais que são sirs e ladies. Mas uma coisa é você ter ali a espadinha passada no ombro pela rainha Elizabeth II, né, e tal. Como é que vai ser isso depois que ela morrer, né? Não vai existir então. mais, né? Se é que ela vai morrer um dia. Talvez a gente se é que ela já não morreu. Enfim, achei assim bem interessante. Então, o Kazuo Ishiguro, ele é uma personalidade bem constante dentro da Inglaterra. Eu não sei se ele tem essa mesma fama no Japão, porque a maioria das obras dele, se não todas, elas realmente são escritas inicialmente em inglês. Eu fiquei pensando no... Como é aquele autor brasileiro? Paulo Coelho, que ele é muito, tem, assim, uma grande estima na França, né? Muito mais do que aqui no Brasil, muitas vezes. E então, me lembrou um pouco disso. E esse é o nosso querido Kazuo Ishiguro, escritor. Uma coisa eu acho que interessante que a gente saiba que aqui no Brasil, os detentores dos direitos autorais dos livros dele é a editora Companhia das Letras. Parceiraça nossa aí. Obrigado, senhora Companhia das Letras, por esse livro. Sim, com certeza. E eles têm vários títulos dele. Inclusive um título que foi lançado em 2021, que é Clara e o Sol. Acho que vale a pena você dar uma pesquisada. Se você quiser, a gente deixa o link aqui embaixo para você dar uma olhada nas obras dele. Esse é o tipo de autor que eu espero que ele não seja tão valorizado quando morrer. Acho que a gente não pode seja dar... valorizado quando morrer? Que ele ganhe o seu valor ainda em vida, é isso que você tá falando? É, exatamente. É o que eu gostaria muito, porque apesar de não conhecer todas as obras dele, eu comecei a ler O Gigante Enterrado e a premissa é fantástica. É verdade. Eu espero que o Tan consiga falar desse livro sem dar spoilers. Vou tentar me segurar um pouco, né? Vamos ver até onde eu consigo. Se a Carol começar a se sentir agredida, você me para, tá bom, Carol? Tá bom, tudo bem. A primeira pergunta que eu tenho pra você antes é, Carol, você leu a última página do livro ou não? Não li. Olha, como eu estou me segurando, eu não li a última página do livro. Não faça isso. O problema é que agora você me atiçou, mas eu não vou. Mas antes de entrar na obra, eu queria exaltar o Plano Mar, a curadoria do Guilherme. Na verdade, a gente já fez isso no Plano Peixe Grande, por exemplo, que existe desde o início do clube. Mas eu gosto muito da ideia que a gente não fica só em clássicos. Muita gente acha que é um clube de livros clássicos. Mas a gente tem uma mistura muito interessante. Eu vou citar aqui os últimos autores só no Plano Mar, tá? Mas se você for olhar lá no nosso site, os kits anteriores enviados nos outros planos, você vai encontrar o mesmo perfil. Mas a gente já mandou Tolkien, que é um clássico, já mandou o Conan Doyle, que é do Sherlock Holmes, que é um clássico, Agatha Christie. Mas a gente mandou William Golding, com O Senhor das Moscas, que já nem é tão antigo assim. A gente já mandou o Kazuo Ishiguro, que é contemporâneo. Então, assim, são livros muito bons, muito legais e não necessariamente só velharias. Não que as velharias sejam ruins. Aliás, eu gosto muito delas, né? Mas também eu já posso ser considerado uma velharia, talvez ajude um pouco. Mas eu queria exaltar isso, né? Que a gente vai atrás de livros bons. Não necessariamente antigos, novos, contemporâneos ou mais clássicos. Só livros bons. E obrigado, Guilherme Amarino, por ter indicado essa preciosidade aqui. Eu me deleitei de verdade lendo esse livro. É um livro para ler devagar, tá? Não. Talvez você não consiga, porque a história te envolve de um jeito daquele que você... agora preciso ir. Mas eu acho que eu levei em torno de um mês para ler ele.
talvez um pouquinho menos, mas em torno de um mês é um bom chute, como eu já falei, são umas 400 páginas. E vamos à história, né? Sim. Primeiro que o título O Gigante Enterrado não é um título óbvio. Demora muito, muito, muito no livro pra você sacar por que raios chama O Gigante Enterrado. E em um certo momento isso vai fazer sentido, e aí você vai falar, nossa, é só até aí que eu vou, tá bom? Tá ótimo. E no início do livro ele apresenta pra gente um casal de velhinhos. Eles estão vivendo na época pós-Rei Arthur, mas ainda numa época bem antiga em relação a nós. Eles vivem em tipos de aldeias colaborativas. Essas aldeias, se eu entendi bem, elas são meio que uma construção única, como se fosse quase uma construção indígena, mas assim, é um negócio térreo enorme, onde cada família mora num quarto e tem, sei lá, um corredor comum, algumas salas em comum, mas eles vivem ali sem luz elétrica, sem nada, assim, eles são um povo mais agrícola, então assim, é um negócio bem fazenda a coisa, tá? E não é porque, eles estão fora do centro, é porque não existe isso no mundo ainda mesmo. Épocas de cavaleiro. Tanto que tem um personagem que vai aparecer mais adiante que já é velho, mas ele era um dos cavaleiros do rei Arthur. Só pra você se situar na história aí. Que legal. Enfim, esses dois velhinhos, eles são muito preteridos dentro da comunidade deles. E eles ficam falando que eles tinham um filho, mas a história fica meio nebulosa. Você não entende muito bem. Mas eles falam que tem que visitar o filho, mas que eles não têm notícia do filho e não sabem muito do filho. A história começa meio confusa, na verdade. Só que aí você percebe que a confusão é um personagem do livro. Então, por quê? Exatamente. Porque não só os dois idosos, mas toda a sociedade que eles vivem ali, eles praticamente não guardam memórias. Cenas do tipo, aconteceu de uma menina aparecer na aldeia e ter algum contexto que agitou todo mundo. Aconteceu alguma coisa com essa menina que agitou todo mundo. E aí passa tipo um mês, ninguém lembra que a menina existe. E aí, sei lá, o velhinho, que é o Axel, o casal é o Axel e a Beatrice. Ele fala, nossa, não tinha uma menina que veio aqui uma vez e fez alguma coisa? E aí ninguém nem lembra que, nossa, você tá viajando, não tem nada a ver, sabe? Não, eu acho que teve sim. E aí você fica meio assim, mas será porque que eles são velhos? O que é? Mas aí você vê que é um negócio de esquecimento coletivo. E aí você fala, putz, o que tá acontecendo, né? E aí o tempo todo eles falam, a gente tem um nosso filho que mora numa outra aldeia e a gente precisa visitá-lo e a gente vai começar a morar com ele. Mas é tudo meio solto, assim, você fala, nossa, que estranho isso. Mas onde que é? Eu não sei muito bem onde que é essa aldeia. E aí você fala, nossa, eles não tem nenhuma referência de nada. E aí logo no início da história, que eu acho que a Carol ainda tá nesse comecinho aí, eles saem dessa aldeia e eles são muito maltratados pelas pessoas de lá, então você fica até torcendo pra que eles saiam de lá mesmo, vai logo, sabe? Né? Mas aí eles vão atrás de uma jornada pra ir encontrar a aldeia do filho. Só que eles saem meio que sem rumo, na verdade, você fica meio desesperado junto com eles. E ninguém sabe muito bem. Junto com ele nessa saída, se juntam dois personagens. São 5 personagens principais. O Axel e a Beatriz, que são os dois velhinhos. Os dois são bretões. Vai se juntar com ele um cavaleiro, que é o Winston, Sir Winston, que vai meio que ajudar eles a ir a um local que eles precisam ir. Eu não vou falar onde é, porque senão vai começar a estragar muito a história. Certo. E junto com eles vai um menino que foi atacado por alguma coisa, também um pouco antes deles deixarem essa aldeia, que é o Edwin. Ele é tipo um moleque meio adolescente assim. E o guerreiro, o Winston, ele meio que protege o moleque. O moleque foi atacado, acho que meio que por um animal, mas também não quero falar muito sobre isso. Certo. E ele tem umas feridas. E aí a história diz que alguma coisa de ruim vai acontecer com o menino, que esse guerreiro, o Winston, sabe. E o pessoal da aldeia não vai gostar, ou parece que ele vai se tornar perigoso pra aldeia, alguma coisa desse tipo. Eita. E aí o guerreiro decide que não, eu vou tirar esse menino desse contexto, levar ele pra uma outra aldeia, porque lá ninguém vai saber da história do menino e ele vai ter uma oportunidade de viver por lá. E aí, como os dois velhinhos estão saindo e são velhos, saem os 4. O guerreiro pra proteger, que tá levando o menino pra tentar levar pra uma outra aldeia e tirar o contexto de vida que a outra aldeia já sabe, se bem que a aldeia ia esquecer disso também. E os velhinhos,
Você percebe que a Beatriz, ela é meio doente, então tem um dos locais que eles vão é um mosteiro onde sabem que tem uns padres, pelo menos um frei lá que tem fama de médico, alguma chance de tentar entender a doença dela e talvez dar um remédio. E aí nessa saída, eles encontram o quinto personagem principal, que é o tal do cavaleiro do rei Arthur, que já é velho, e esse cavaleiro tá com uma grande missão. Que eu não quero dizer qual é essa missão. Tá certo. Mas tem... mas tem a ver também com o Winston. E aí óbvio, vai aparecer outros personagens. A gente descobre, ao longo do livro, demora um pouco, então não quero falar por quê. Mas a gente descobre que, de fato, esse esquecimento existe e tem algo causando esse esquecimento coletivo. E aí uma das coisas que vai acontecer no livro... Será que eu posso fazer alguma coisa a respeito disso? E tentar acabar com essa maldição que faz todo mundo se esquecer das coisas. E muito do livro, e aí não é muito da história, mas é da filosofia que o livro apresenta e faz a gente pensar, será que a gente perder memórias é realmente ruim? Ou será que em alguns contextos, talvez fosse melhor a gente esquecer algumas coisas? E aí fica assim, o livro é muito recorrente nisso. Porque, por exemplo, você percebe que o casal... Eles são super dóceis, super carinhosos com o outro. Ele só chama ela de princesa. Isso. É lindo. Só que você percebe que a Beatriz, ela quer a todo custo acabar com esse negócio de esquecimento. Só que o Axel, ele tem um pouco de medo. E a gente não entende a princípio se ele tem alguma lembrança ainda de algo ruim que ele fez, por exemplo, pra ela. E que se ela recuperar a memória, talvez o casamento deles acabe. Entendi. Enfim, sobre o filho deles vai aparecer tudo muito bom. Não, tá bom. Mas tá bom. Eu espero que vocês estejam morrendo de vontade de ler esse livro. Ele é ambientado, então, nesse cenário de guerras de cavaleiros. E é muito RPGístico, assim. Eles vão saindo e vão enfrentar animais e dragões e tal. E tem cavalos e... Enfim. Essa é a vibe, tá? Sim. Eu tenho algumas coisas a falar. Primeiro é que quem conhece o Guilherme Amarino, depois que lê esse livro, ou pelo menos o que o Tan acabou de falar, fala, ok, foi o Guilherme Amarino mesmo que indicou esse livro. Assim, nada surpreendente ele ter indicado ele. Se eu tivesse que isso falar, é um elogio. Lê o livro, sem saber quem indicou, terminou... Quem que indicaria esse livro? O primeiro nome que viria pra mim é o Guilherme, com certeza. Sim. Outra coisa que eu acho legal... E, ao mesmo tempo, eu fico numa torcida. É para que esse tipo de obra, em algum momento, ela seja... como que é? Canonizada. Transformada. Não é nem canonizada, mas transformada em um outro tipo de mídia. Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não vão ter acesso a esse livro. Mas a história, ela poderia ser transmitida de outra forma. Você diz de fazer uma série, fazer um filme? Uma série, um filme, o que seja. Eu fico, assim, no otimismo... positivo, é até redundante, né? Eu acho que série positivo. Talvez não, teria que ser um filme, sabe por quê, Carol? Apesar dele ter 400 páginas, ele tem muito poucos personagens. Então, nesse sentido, e só nesse sentido, ele não é exatamente um romance, ele é mais um conto longo, mas bem longo. Porque assim, na minha cabeça, um conto, ele foca num núcleo. Sim. E vai, normalmente rápido. Sim. E um romance não, você tem vários núcleos, 2, 3, 4, vários personagens, várias épocas, enfim. Tem um cenário muito maior. Aqui não, você apresenta os dois velhinhos, se juntam 2, 3 em volta deles, e eles seguem na jornada e vai até o fim da jornada. E não tem paralelo, assim. Os personagens que vão aparecendo são os personagens dos locais que eles vão chegando. E aí explica ali e tal, tem uma hora que, sei lá, tal grupo tá junto, aí eles se separam em um certo momento, e aí tem, sei lá, um quarto, um quinto do livro, onde ele fala, esse grupo aconteceu isso, esse outro grupo aconteceu aquilo, só que lá na frente se junta de novo. É um núcleo só, sempre é um núcleo só. O que é bom pra quem, assim, para quem não tá muito acostumado, ou que não tem muita paciência pra ler coisas muito longas, você não se dispersa. Você tá focado ali naquela história, e ela te prende de um jeito muito legal. Legal. Então, essa aí é uma boa dica. Aliás, eu tenho que fazer aqui uma emenda, que eu errei. O Tan, ele acertou quando ele falou que o prêmio Nobel, ele é
Ele é dado pelo conjunto da obra. Certo. Ó, eu acabei de achar aqui uma informação que em 2017, o Ishiguro ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por seus trabalhos que, abre aspas, descobriram o abismo sobre nosso senso ilusório de conexão com o mundo. Fecha aspas. Então, não foi só por causa do gigante enterrado. Então, sim, fica aí já um pedido de desculpa e a correção. Bom, para encerrar o que eu vou falar sobre esse livro, ele tem 2 grandes camadas. A primeira é a história, que é envolvente, e você se diverte só ficando nele, sem problema nenhum. Não vai ser falho, não vai fazer falta o resto. Mas, na verdade, óbvio, o que o autor está fazendo é fazer a gente pensar sobre a vida, sobre momentos, sobre memórias, claro, esse tipo de coisa. Então ele usa a história para fazer a gente questionar alguns princípios da nossa vida. Eu acho que vale a gente ler a orelha e a contracapa, pelo menos, do livro. A contracapa não, porque é aquele negócio de depoimentos de pessoas famosas, né? Mas a orelha, eu vou ler. Olhem só. Há uma viagem que precisamos fazer e não podemos mais adiá-la. Isso é uma citação do livro, que é bem do começo, da Beatriz falando pro Axel, a gente precisa ir porque nosso filho tá esperando a gente. Num tempo em que mito e história são 2 faces da mesma moeda, a Grã-Bretanha está em ruínas, marcada pelas recentes guerras entre bretões e saxões e pela queda do rei Arthur. A população, órfã e desnorteada, vê-se exposta às mais diversas ameaças de invasões de ogros, a uma misteriosa névoa que afunda o passado no esquecimento. Quando Axel e Beatrice decidem partir em busca do filho, não se lembram de suas feições, da última vez em que o viram, e nem mesmo sabem ao certo seu paradeiro. Durante o percurso, o casal de idosos encontrará Sir Gawain, que é o cavaleiro lá, que eu não tinha mencionado, acho que o nome dele, e outros cavaleiros remanescentes da era arturiana. Se engajará na busca de uma dragoa que parece estar ligada à névoa e terá seu amor posto à prova. Afinal, será que o afeto continua forte o bastante quando já não se podem rememorar as alegrias e agruras que compartilhamos ao longo dos anos? Há 1 década sem publicar um romance, Kazuo Ishiguro volta à ficção com um surpreendente mergulho no universo da fantasia povoado de metáforas e seres míticos, próprio para abarcar temas inescrutáveis, como a guerra e a morte. Por vezes aventura atroz, por vezes épico de grande densidade lírica, o Gigante Enterrado traz uma reflexão sensível e pungente sobre o lugar que cabe ao amor e à memória coletiva diante da barbárie. Foi muito bom. Quase não tem spoiler essa leitura. Tem um negocinho só que poderia não estar aí. Mas acho que não estraga nada, não. Lerei. Espero que você que está nos ouvindo também leia. É isso. Se você assinava o Plano Mar, você já tem. Se você não assina, assina ou ele, ou o Plano Peixe Grande, que também a gente manda livros nesse estilo. Se você é mais do meio teológico, também tem outros planos lá. O Plano Bíblia, o Plano Vida. Temos planos infantis, se você quiser, para suas crianças, para dar de presente para alguém da sua família. Conheça tudo lá em ictus.com.br. Se você quiser conversar sobre esse livro, temos lá o nosso canal no Telegram, t.me/Clube Ictus. É um espaço legal para a gente conversar sobre esse livro, sobre outros. De repente você tem livros que você gosta e quer indicar por lá também. É um espaço bem legal. E é isso, acho que a gente fez jus ao O Gigante Enterrado. E eu espero que realmente eu tenha conseguido, nós dois, né? Porque a Carol apresentou o autor muito bem aqui. Mas eu, em relação a Carol e em segundo plano a todos os ouvintes aí, tenha conseguido instigar vocês todos a prestar uma atenção especial nesse título aqui. É isso aí, pessoal. Eu acho que o que tinha que ser dito foi. Eu fiquei mais interessada porque, olha que engraçado, eu só li 2 capítulos, eu sou sincera aqui. Uhum. Até então, eu não tinha captado que se passava nas épocas dos Cavaleiros da Távola Redonda. Ah, mas demora um pouco pra aparecer. Eu só fui me ligar quando apareceu esse cavaleiro que falou, eu servia o rei Arthur. Eu falei, por isso que é tudo assim. Isso já me deu uma outra conotação, que eu curto demais esse tipo de história. Então, agora eu já sei que eu vou conseguir consumir um pouco mais de fluidez, sabe? Uhum. Então, obrigada, Tan. De nada. Vou falar uma coisa aqui.
Será que o Mago Merlin vai aparecer na história? Depois a gente Eu nunca tinha lido nenhum livro nesse contexto aí de Rei Arthur, sabia? Foi o meu primeiro. Não é exatamente as aventuras do Rei Arthur, porque, enfim, ele já não está mais vivo, né? É não tem o Lancelot. Dele. Então, não tem, mas tem o ambiente Rei Arthur. Foi a primeira vez que eu vivi isso. E gostei, viu? Gostei. Sei que o Tolkien escreveu sobre isso também, então você que tá gostando do Senhor dos Anéis, pode ir um pouco nesse universo nesse universo do Rei Arthur aí. Sim. É isso aí, pessoal. E é legal, mais uma vez, a surpresa de ser um autor japonês falando sobre a cultura britânica. Ele é tão japonês quanto a Renata, né? Né? Mas tá bom. Obrigada, pessoal, aí pela paciência, pela audiência. É sempre muito bom conversar sobre livros, principalmente com quem gosta de livros. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Tchau, galera. Semana que vem, Ictus Podcast. Até o próximo livro.